Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje eu trago também para nós um trecho de um livro muito interessante do Leon Denis, Joana d'Arc Médium. Então é quase que uma narrativa da história, né, das visões. O livro traz também uma parte bem interessante falando como se deu o processo que ela sofreu ali pela igreja, né, antes da execução da pena ali, que foi ser queimada viva, né? Então, traz ali muitos ensinamentos, é um livro muito, muito interessante, muito bom, né? E aqui no final, ele começa a abordar, né, a questão ali do espiritualismo moderno, né? E a gente lendo este livro, a gente percebe que a situação moral das sociedades, como o Leon Denis coloca aqui, né, na época do lançamento desse livro, e esse livro aqui foi escrito, não sei de que ano é esse livro, tá? Não sei qual que é a primeira edição dele. Bom, mas, né, Leon Denis desencarna em 1927. Então, se ele desencarnou em 1927, esse livro aqui deve ser de, sei lá, 1800 alguma coisa, ou comecinho de 1900, né? 1900 e alguma coisa, assim, bem no começo, imagino. Mas, enfim, ele traz pra gente algumas situações ali, falando da sociedade, do retrato moral da sociedade já naquela época, né? E a gente vai percebendo que não se alterou, não é muito diferente do que a gente vê hoje, né? Então, eu vou trazer aqui um trecho, né, desse capítulo, capítulo 17 deste livro, para a gente analisar aqui o texto que o Leon Denis nos traz, né? Então ele começa, olha, a situação moral das sociedades faz-se grave e inquietadora. Sem embargo da instrução disseminada, a criminalidade avulta. Multiplicam-se os roubos, os assassínios, os suicídios, os hábitos se corrompem. O ódio e as desilusões vão sempre se aprofundando no coração do homem. O horizonte escurece e ouvem-se ao longe surdos rumores que parecem pressagiar a tempestade social. Então, bem o que a gente vem vivendo, né? Isso quando ele escreveu o livro. Acredito que no começo do século XIX ali. Em quase todas as almas, o sensualismo assenhoreou-se dos caracteres e das consciências. Da alma do povo varreram o ideal. Disseram-lhe, né? Então, quando fala disseram-lhe, a gente vai perceber aqui que são o quê? As filosofias, né? As ideologias, as ideias, né? Começou a jogar esse tipo de ideia para a sociedade. Olha as ideias. Que ele diz, disseram-lhe, né? Olha, disseram-lhe, quem disseram-lhe? Os formadores de opinião, né? Os autores, os filósofos, né? Os filósofos materialistas, aqui no caso, né? O materialismo, de uma maneira geral, disseram-lhe, né? Para a sociedade, olha, come, bebe, enriquece, pois que tudo mais é quimera. O dinheiro é o único Deus. Então, esse era o ponto de vista, o ponto de vista dos materialistas. É o que a gente chama, né, de uma sociedade hedonista. O que seria uma sociedade hedonista? É aquela sociedade que, ao contrário de uma sociedade estoica, né, são aqueles comportamentos que a gente adota na nossa vida, no nosso dia a dia, de que a gente não pode passar por
por dificuldades, a gente não pode sofrer, a gente não merece sentir dor, a gente só tem que sentir prazer, em todos os sentidos, né? Então, a gente tem que comer ilimitadamente, beber ilimitadamente, ser feliz, fazendo uso do que quer, de qualquer substância que seja. Nas nossas relações humanas, a gente não pode sofrer contrariedades, a gente não pode ser contrariado, tudo tem que ser do jeito que a gente quer, né? Somos intransigentes, nos sentimos vítimas de todo mundo, mas em nenhum momento a gente acha que existam vítimas de nós, do nosso comportamento. Então a sociedade ficou assim, uma sociedade hedonista, ao contrário de uma sociedade estoica, que seria o quê? Aquela sociedade que preza, né, pelo aquilo que não me mata me fortalece, né? Ou seja, das dificuldades da vida é que vai sair o valor ético, né? Das dificuldades é que eu vou me sobressair ali, fazendo o meu melhor, vencendo as dificuldades. Eu não vou me abater pelas dificuldades. Eu não vou ficar mal se eu tiver que fazer as escolhas, né? Como o Paulo diz, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? Se eu me privar de coisas que podem me dar um prazer, mas que me privar delas vai me trazer felicidade. Isso é o estoicismo. Mas nós vivemos épocas de hedonismo, né? Então vamos lá. Então ele continua. Então essas filosofias materialistas disseram-lhe: come, bebe, enriquece, pois que tudo mais é quimera. O dinheiro é o único Deus, o gozo, o único objetivo da vida. Em consequência, desencadearam-se os apetites, as cobiças. A massa popular se levanta como imensa vaga e ameaça tudo tragar. Entretanto, muitos espíritos bons refletem e se entristecem, percebendo claramente que não há só matéria. Pressente que é falha a lição recebida e que a vida é mais ampla, o mundo é mais vasto, o universo mais maravilhoso do que o supuseram. O homem procura, tateia, interroga, busca não só um ideal, mas, de preferência, uma certeza que o sustenha, que o console nas provações, nas lutas, nos sofrimentos. Inquire do que vai suceder nesta época de transição que assiste à morte de uma aluvião de crenças, de sistemas, de tradições, cuja poeira se espalha em torno de nós. Então, mesmo com essa sociedade que nos empurra para isso, né, para só atender aos desejos materiais, muitos espíritos bons, né, encarnados e desencarnados certamente, percebe que não é por aí, que não é dessa forma, né? E aí continua Leon Denis. Pela obstinação em fechar-se no círculo apertado dos seus dogmas, pela persistência em não alargar a concepção do destino humano e do universo, a religião afastou de si a nata dos pensadores e dos sábios, quase todos aqueles cujas opiniões gozam de autoridade no orbe, e a multidão os acompanhou. A humanidade volveu o olhar para a ciência, a quem desde longo tempo pede a solução do problema da vida. Mas a ciência, a de ontem, não obstante suas conquistas magníficas, ainda estava muito imbuída das teorias positivistas para poder dar ao homem uma noção do ser e dos seus destinos, capaz de lhe revigorar as energias, reanimar o coração, inspirar os cânticos de fé e de amor com que acalente os filhinhos. Então, ele está dizendo que a igreja se afastou da ciência, né? E quando ela fez isso, se afastou da ciência, a ciência, por sua vez, também fez muitas conquistas ali, magníficas, né? Mas também tornou-se extremamente materialista.
E aí, ele continua. Ora, eis que o mundo invisível, um de cujos intérpretes foi Joana, então porque o livro fala dela, né? Então, eis que o mundo invisível, de cujos intérpretes, um de cujos intérpretes foi Joana, né? Então ela como médium, esse mundo que a igreja combateu, que rechaçou para a sombra durante centenas de anos, entra novamente em ação e se manifesta em todos os pontos do globo ao mesmo tempo, debaixo de aspectos inúmeros e pelas mais variadas maneiras. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que tudo aquilo que a igreja rechaçava, né, e que ela morreu justamente por isso, pela mediunidade, ela foi condenada a ser queimada viva por ser médium, pelas vozes que ela ouvia, né, pelas visões que ela tinha. Então a igreja a considerou ali uma herética e por isso mandou queimá-la viva, né? Então, e isso foi lá em 1600 e alguma coisa, né? Que aconteceu com a Joana. Então, 200 anos, né, quase 200 anos depois, vem o quê? O moderno espiritismo, que é o que ele vai falar aqui, olha, o moderno espiritualismo. O moderno espiritualismo é o estudo do homem, não em sua forma corpórea e fugidia, mas em seu espírito, em sua realidade imperecível. É o da sua evolução através das ideias e dos mundos. É o estudo dos fenômenos, do pensamento transcendental e da consciência profunda. A solução das questões de responsabilidade, de liberdade, de justiça, do dever, dos problemas da vida, da morte, do aquém e do além. O homem é um átomo pensante e consciente sobre o globo que o transporta, e mesmo este globo não passa de um átomo que rola no universo sem limites. A natureza adquire uma significação, torna-se aos nossos olhos a escala grandiosa da evolução, o cenário dos esforços da alma para desenredar da matéria da vida inferior e subir para a luz. Então, o que ele está dizendo, né? Que a Joana, ela foi uma desses intérpretes desse mundo verdadeiro e ideal, né? Então, ela como médium ali, ela tinha acesso a essa comunicação com os espíritos, mas ela foi muito mal compreendida, né? E aí, o moderno espiritualismo que ele se refere é a codificação, é a doutrina espírita, que depois dos fatos, né, que ocorreram lá com a Joana d'Arc, né, vem o que? O Consolador prometido vem, né? E ele vai falar disso agora, olha. Chega no momento azado a nova revelação, tanto é que ele coloca nova revelação com as iniciais em maiúscula, né? Nova revelação, ou terceira revelação, ou Consolador prometido. Então chega o momento azado, a nova revelação, e reveste o caráter que o espírito do tempo exige. Olha, o espírito do tempo exige, ou seja, não adiantava vir antes, não estaríamos preparados. Ele veio na hora certa, como Jesus disse, né? Então era necessário que a ciência evoluísse, que os pensamentos evoluíssem para poder compreender a nova revelação, né? Mas esses médiuns, como a Joana, foram o quê? Os precursores, assim como antes de Jesus, né? Mais de 500 antes de Jesus veio Sócrates, né? E os filósofos ali gregos que nem eram, né? Eram pagãos ali, muito antes de Cristo, mas já com ideias inatas, né? Ou seja, já traziam em si ideias semelhantes, aliás, muito semelhantes, né? Praticamente idênticas às ideias
do cristianismo. E quem tem dúvida disso é só pegar o livro dos Espíritos, na introdução, e ver ali o resumo teórico de Sócrates e Platão. Né? Sócrates, assim como Jesus, não deixou nada por escrito, mas Platão, que era seu discípulo, escrevia aquilo que o mestre ensinava, o mestre Sócrates, tá? Tô falando, né, de Sócrates. Então, o pensamento socrático é muito semelhante, guarda muita semelhança ao pensamento cristão. E, no entanto, Cristo só surge no planeta, só nasce, né, 500 anos ali depois de Sócrates, né? E Sócrates nem era, né, então, portanto, nem existia cristianismo. Então, assim, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo tem que vir na época certa. E antes que venha ali o definitivo, sempre vem os precursores antes, né? Trilhando o caminho. Por exemplo, nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Nesse momento de transição planetária, né? Nós sabemos aí que muitos espíritos da Pleiade de Jesus estão reencarnando, já estão entre nós e vão continuar vindo, eles estão vindo, né? Então, o que eles estão preparando o caminho para algo maior que vai acontecer lá na frente, sempre foi assim. Então, aqui nesse caso, ele está dizendo, né, a Joana foi um desses médiums que já muito antes do Espiritismo vir, ela já estava ali mostrando, demonstrando, comprovando, mostrando para todo mundo a existência do mundo espiritual e das relações entre os dois mundos, né? Então, olha, chega o momento azado, a nova revelação, e reveste o caráter que o espírito do tempo exige. Então, o que o espírito do tempo exige? O caráter científico e filosófico, ou seja, tínhamos que estar amadurecidos nesses dois campos para poder entender, né, a nova revelação. Não vem destruir, e sim edificar, né? E aí ele termina aqui esse capítulo, né, falando assim, olha, os ensinamentos do além iluminarão simultaneamente o passado e o futuro. Retirarão o pó dos séculos, as crenças soterradas, fazê-las reviver completamente, fertilizando-as. As tenebrosas palavras da Igreja Romana, palavras de horror e de condenação, que dizem: é preciso morrer, né? Então, é preciso morrer o quê? Ali no período da Inquisição, né? É preciso morrer, porque era um herético, é isso e aquilo. Então ele está dizendo que essas palavras da condenação, do horror da condenação, que dizem é preciso morrer, anteporão essas palavras de vida. É preciso renascer, né? Muito lindo. Então assim a gente encerra o tema dessa semana, né? Para a gente pensar, olha, já desde aquela época ali, né? As sociedades estavam passando por essa crise moral, né? E os médiums ali que já vinham alertar de alguma coisa, de um antegozo ali, vamos dizer, da nova revelação para poder combater isso daí, né? E que de fato no tempo marcado, no tempo certo em que a humanidade estava ali preparada, né, em que a ciência e a filosofia já haviam avançado, eis que vem a nova revelação. Então, assim, a gente se despede, né? Espero que tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus. Obrigada pela atenção. Boa noite a todos. Nós vamos ver agora, nessa segunda parte de nossas reflexões, um texto do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado por Emmanuel,
e está no capítulo 29, cujo título é Sirvamos. Emmanuel, nesse texto, faz um comentário de um versículo do Evangelho, do Novo Testamento, e está em Paulo, aos Efésios, né? Ele escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 7. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Então, é algo bem importante. Tudo que fizermos, fazemos em nome, né, a Deus, né? Agirmos pensando em Deus, com alguém que está participando em colaboração ao Senhor, ao nosso Criador. Então eu vou ler aqui o texto. Se legislas, mas não aplicas a lei segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminha entre perigosos abismos cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios de tua gloriosa missão na ordem coletiva. Vemos nesse parágrafo que aqueles que fazem as leis e aqueles que as executam também são beneficiados por Deus se souberem considerar as leis divinas em suas ações e nas leis humanas que criam. Deus está presente em todas as mentes. Somos frutos de sua obra, a sua imagem e perfeição relativa. Só Deus é perfeito, realmente, mas, né, Ele nos deu as leis com as quais podemos estar nessa busca para a perfeição relativa. Vou ler um outro parágrafo. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Administrar é ação de muito aprendizado e responsabilidade, porém, se quem administra não cuidar das obrigações assumidas, ninguém que esteja sob suas ordens progredirá e o trabalho estará aquém do esperado. As obrigações assumidas para garantir o progresso espiritual devem comungar com as leis divinas, pois o progresso espiritual depende da prática destas leis, a lei do amor. E o amor exige o trabalho com boa vontade, dedicação. Aquele que comanda, aquele que administra e aquele que trabalha sob ordens de outros estarão evoluindo, avançando em seu progresso espiritual, se considerarem as leis divinas em suas ações, ou seja, trabalhar com amor e com boa vontade, buscando sempre no bem, nas soluções, as ações voltadas para o bem. Continuando a leitura. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência. Se trabalhas na cor ou no mármore, no verbo ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, vemos nesses dois parágrafos que em qualquer ação nossa, seja qual for a nossa profissão, mesmo que seja nas artes, procuremos sempre ensinar o bem, o divino, o amor e o respeito entre os seres. Ensinemos e exercitemos a paz, a verdadeira alegria, as boas realizações, sempre considerando as leis divinas.
que tudo que fazemos é um ensinamento para outros que nos observam. Então, mesmo andando na rua, as nossas ações estão sendo observadas por alguém e estaremos ensinando conforme agimos. Podemos estar ensinando bem ou não, ensinando coisas boas ou não. Continuando a leitura. Se fosses chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas, amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Então vemos que todos nós precisamos considerar o amor divino em nossas ações, pensando no bem, sempre. Se não seguimos os ensinamentos do Cristo em nossa profissão, estaremos, e no nosso relacionamento com os familiares, com os amigos, né? Se não seguirmos, né, não considerarmos, né, esses ensinamentos do Cristo, estaremos incorrendo na disciplina, ou podemos estar incorrendo na indisciplina, no desânimo, e não estaremos aproveitando os talentos, as boas realizações, né? Evoluindo os nossos talentos e praticando boas realizações, e assim estaremos estacionando no nosso progresso espiritual. Continuando, o amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. Aliás, amigo, a passagem pela terra é aprendizado sublime. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Então, através do trabalho, nós sempre nos aperfeiçoamos. Sirvamos sem prender-nos. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Sirvamos em qualquer parte de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas, e o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida, né? Então, tudo que nós vamos fazer, né, para o patrão, para um amigo, para um parente, no nosso trabalho, sempre fazer de boa vontade, pensando que se está fazendo ao Senhor, ao Criador de tudo que existe. Esse texto nos faz refletir, né, como já disse, sobre como cumprirmos os nossos deveres no trabalho, no lar e nos cuidados conosco mesmo. Como cumprimos os deveres que assumimos. Em todas as nossas ações e pensamentos, cuidemos para estarmos vivendo conforme as leis do amor. É verdade que estamos aqui aprendendo, sabemos que não somos perfeitos, mas a intenção em melhoria, em evoluir, tem um valor considerável nas leis divinas e auxilia a buscar e conquistar a prática das ações benignas. Aquele que cria leis, aquele que cuida do lar, aquele que se responsabiliza por um trabalho, precisa agir, cumprir suas tarefas, mas precisamos associar as leis e normas da sociedade às leis divinas, pois essas são imutáveis, embora flexíveis. Imutáveis porque nunca é anulada ou esquecida, e flexível porque Deus sabe reconhecer as nossas ações, pensamentos, sentimentos e objetivos. No livro O Espiritismo em sua maior simples expressão, há um texto intitulado de máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos, e vou citar algumas delas relacionadas a este texto, iniciando: o verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos. De nada adianta crer se sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Frequentemente, o homem é o causador de sua própria infelicidade neste mundo.
Se procurar a origem de seus males, verá que, na maior parte das vezes, são o resultado de sua imprevidência às leis de Deus. Aquele que ora com fervor e confiança torna-se mais forte contra as tentações do mal. Deus lhe envia bons espíritos para ajudá-lo. É um socorro que jamais lhe é negado quando pedido com sinceridade. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só o obtém se modificar sua conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. A importância do homem dá aos bens temporais, a importância que o homem dá aos bens temporais está na razão inversa de sua fé na vida espiritual. É a dúvida quanto ao futuro que o leva a procurar os prazeres neste mundo, a satisfação de suas paixões, mesmo às expensas do próximo. O desespero é natural naquele que acredita que tudo se acaba com o corpo, mas é insensato naquele que crê no futuro. A prece não pode modificar os decretos da providência, mas, vendo que alguém se interessa por eles, os espíritos sofredores se sentem menos desamparados, menos infelizes. A prece levanta-lhes o ânimo, excita-lhes o desejo de se elevarem através do arrependimento e da reparação, e pode afastá-los da ideia do mal. É neste sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. A caridade é a lei suprema do Cristo. Amai-vos uns aos outros como irmãos, amai vosso próximo como a vós mesmos, perdoai os vossos inimigos, não façais aos outros o que não quereis que vos façam. Tudo isso se resume em uma só palavra: caridade. A caridade não consiste apenas na esmola, pois há caridade em pensamentos, em palavras e em ações. É caridoso em pensamentos aquele que é indulgente para com as faltas do próximo. Caridoso em palavras aquele que não diz nada que possa prejudicar aos outros. Caridoso em ações aquele que ajuda ao próximo na medida de suas forças. Homens de todas as castas, de todas as seitas, de todas as cores, sois todos irmãos, porque Deus vos chama a todos para Ele. Dai-vos, pois, as mãos, seja qual for a vossa maneira de adorá-lo. Não vos lanceis anátemas, porque o anátema é a violação da lei da caridade proclamada pelo Cristo. Com o egoísmo, os homens estarão em luta perene, com a caridade viverão em paz. Só poderão assegurar sua felicidade neste mundo tomando a caridade para a base de suas instituições. Conforme as palavras do Cristo, só ela poderá assegurar sua felicidade futura, porque implicitamente abrange todas as virtudes que podem conduzi-los à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como foi ensinada e praticada pelo Cristo, não haverá mais egoísmo, orgulho, ódio, inveja ou maledicência. Desaparecerá o apego desordenado aos bens deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem por toda máxima: fora da caridade não há salvação. E para finalizar, vamos voltar a ler a frase, o versículo que Paulo ensina aos Efésios, no capítulo 6, versículo 7. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Muito interessante, não é? Encerramos aqui as nossas reflexões, que tenhamos todos uma boa semana e possamos continuar nos vendo através deste meio de comunicação.